Que bom, né? Poder estarmos aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para falar em nossos corações nesta noite. É bom que nós preparemos os nossos corações. Quando estamos na presença de Deus, o que importa é que nós nos desligamos das coisas externas, muitas vezes até mesmo por problemas que temos passado, mas lembrando que o lugar onde está é a casa do Senhor, e que possamos assim, como tal lugar, nos comportarmos, né, e render a verdadeira graça ao nosso Deus, que é digno, soberano e criador de todas as coisas. Amém? Vamos colocar de pé e vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 39. Gênesis, no capítulo 39. A partir do versículo 7. Nós vamos falar sobre a história de José. Não vamos falar toda ela, porque creio que a ideia aqui é como está lá no chamado, né, na internet ali, nos nossos grupos também. O tema da mensagem é o comprometimento com o reino, né? O comprometimento com Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou em meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, e ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, por tua palavra linda aqui nesta noite. Que o Senhor, através do Espírito Santo que habita em nós, que sonda os nossos corações, que possamos recebê-lo, ó Deus, de encontro com aquilo que tu tens para falar nesta noite, ó Pai. Aqui está o teu servo, ó Deus, para transmitir a tua palavra, ó Deus. A voz é minha, Senhor, mas a palavra é sua, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Poderia sentar? Todos sabem da história de José. Todos sabem o que José passou. Qual foi a situação na qual eu acabei de ler, nos versículos anteriores, o que José passou. A provação, a tentação que José sofreu. José era um homem temente a Deus, era um homem que fazia a vontade de Deus, mas também ele interpretava sonhos. Ele sonhava. José era um jovem sonhador. Sonhava coisas que ele mesmo, através do Senhor, interpretava. E às vezes José, ele era um tanto quanto arrogante quando ele narrava esses sonhos ou interpretava para os seus pais, para os seus irmãos. Isso foi causador de todo o seu sofrimento, de toda a sua angústia, porque os irmãos passaram a odiá-lo. Comprometimento que nós vamos falar com vocês nessa noite, que José, ele tinha uma experiência com Deus, ele tinha uma vivência
com Deus, uma fé em Deus, que o transportava para a sua presença, através de sonhos, de visões que ele tinha. Coisas que ele sonhava futuramente, mas que até aquele momento não havia acontecido. Até aquele momento José era apenas um jovem de 17 anos, sonhador. Mas no futuro ele já predizia que iria acontecer. Ele era um jovem que andava com o Senhor. Gênesis no capítulo 37, nós podemos ler 37, do versículo 1 ao 4, diz assim: é a história de José, a história de Jacó, que viria a ser Israel. Está aqui os sonhos de José. E no versículo 1, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles, dos irmãos, né? Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer um outro, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos o viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele mais amigavelmente. Irmãos, quando as pessoas, o ser humano em si, acontece e faz parte do nosso comportamento. Eu não posso explicar isso na minha área, psicologia, mas há um repúdio, muitas das vezes até por pessoas inocentes, nesse caso de José, quando o comportamento humano de cada um de nós começa a se exaltar devido às comparações, devido até mesmo o merecimento. Quando a pessoa, o ser humano tem um trauma com alguém, um trauma pesado, futuramente, mesmo após esse trauma e tendo conciliação, a pessoa não consegue mais olhar para aquela outra pessoa como olhava antes. Todas as coisas boas que foram feitas caem no esquecimento, e aquele fato específico gera na mente uma repulsa. Assim é a humanidade. Uma vez eu conversei com um psicólogo sobre isso, a tal da maxi-valorização do erro, né? Você faz 1000 coisas boas, mas fez uma ruim, aquela que conta, as 1000 já era. Um erro que cometemos. E assim os irmãos de José o fizeram. Quando viram que o pai lhe dava preferência, quando viram uma túnica nova, quando viram o amor do pai se sobressair sobre todos eles em prol de José, foram tomados de grande ira, foram tomados de sentimento de ódio. Mesmo depois de todos os bens, a infância dele, quando levavam para o campo, quando brincavam com ele, quando viviam com ele, aquilo tudo passou e ficou um sentimento de ódio muito grande. Seus irmãos já não participavam da mesa com ele, já não conversavam amigavelmente com José. Começava ali um desprezo à pessoa de José.
Ainda mais quando ele interpretou aquele sonho, que quem leu a palavra, quem é um leitor da palavra sabe, que futuramente todos eles iriam se ajoelhar diante de José, até mesmo Jacó o reprimiu por isso. Sabe de quem nós estamos falando? E eles só lembravam disso, que José era um privilegiado do seu pai. E isso aborrecia eles bastante. Nessa história, todos vocês podem ver no final dela, que Deus muda essa repulsa, né? A partir do versículo 41 desse mesmo capítulo, 42 e diante, vocês vão ver, 41, vocês vão ver que muda essa história, que Deus assim permitiu. Amados, mas diz a palavra que Deus era com José. Diz a palavra que Deus tinha um carinho por José e falava, e Deus era com ele. No versículo, aí no capítulo 39, que eu li, nos 2 primeiros versículos, diz: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. E diz a palavra, o Senhor, no versículo 2, o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do Senhor dos egípcios. Irmãos, você pode me perguntar, como José, um homem de compromisso com o Senhor, como ele era, mesmo assim seus irmãos tentaram matá-lo primeiro, foi vendido 2 vezes, uma para os ismaelitas e outro para Potifar, mas a Bíblia diz que mesmo assim o Senhor era com José. O que isso diz para mim, para você e para nós nessa noite? Isso diz que por qualquer coisa que venhamos a passar, aquele que tem um compromisso com Deus, aquele que anda na presença de Deus, assim como José andava, a palavra nos afirma que o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Jesus disse isso: eis que estou contigo, eis que estou convosco, até a consumação do século. Essa não é uma promessa vã, é uma promessa real. Ele nos falou através do tempo. Mesmo que isso quer dizer que mesmo com tribulações, mesmo passando por diversas dificuldades, diversas privações, mas se nós confessarmos a Cristo, andar com Ele, seguir os seus ensinamentos, há 100% de chance de Deus ser contigo, de Deus ser conosco. Mas por que então, eu posso perguntar, mas por que então eu passo por isso? Porque eu tenho que passar por essas coisas. Muitas vezes o nosso pensamento humano é muito pequeno. Eu já vi pessoas, quando nós vamos evangelizar, ou alguém pede para falar de Deus, nós vamos numa casa ou algum lugar, pessoas que não creem em Deus, digam, não, mas se Deus existisse, não acontecia isso, não acontecia aquilo, né? Não tinha terremoto, não tinha enchente. Eu já vi pessoas falar assim, né? Mas você fala se Deus, aí eu falo para ele, tá, e se você tivesse compromisso, se todos tivessem, será que isso aconteceria também? Então são os dois lados, não é só Deus, somos nós também. Amados, José era um homem compromissado com Deus, mas
na história, nós lemos biblicamente falando, havia muitos outros também. Nós estamos falando de José especificamente, mas havia outros. Nós podemos ver em Timóteo, em 2 Timóteo, quem quiser abrir para acompanhar, pode abrir. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Diz assim, Paulo diz a Timóteo: na minha defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado, Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por minha mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, para que eles ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. José foi abandonado por seus irmãos, foi vendido, mesmo sendo temente a Deus, mesmo andando com Deus, passou por provações, tribulações, coisas terríveis. O apóstolo Paulo aqui, também sendo um homem temente a Deus, passou por esse momento. E olha que Paulo aqui, ele estava numa situação, sendo julgado, prestes a ser condenado, talvez o momento mais difícil da vida dele. Os amigos o abandonaram, ninguém quis defendê-lo, porque se alguém defende ele ali, ele acha, não, eles também são o mesmo praticante com ele, então ele está correndo risco de morte, eles também correriam. Ninguém quer se arriscar. José, naquela situação, quando ele resistiu, diz a palavra que José, que a esposa de Potifar o atentava dia após dia. Dia após dia ele era atentado. E José, nesse capítulo 37, ele diz lá: olha, o Senhor me colocou aqui, o Senhor me colocou neste local. Como pode eu pecar contra o meu Deus? Repare, irmãos, que José, ele não disse assim, como pode eu pecar contra Potifar? Não, ele não disse isso. Sabe por quê? Porque a relação de José, o comprometimento de José era vertical, ou seja, Deus, homem. Não era ele, não era um comprometimento horizontal, e sim vertical. Para vocês verem o tamanho do compromisso dele. Ele disse: de modo algum pecarei contra meu Deus. Vocês jovens que estão ouvindo isso, aqui no templo, ou até mesmo em casa, José tinha 17 anos. Era belo, formoso. E ele não caiu naquela tentação. Ele não pecou ali. Mas pensando não em Potifar, mas pensando no seu compromisso, no seu relacionamento com Deus. Para ele era o mais importante. Era mais importante ali, com aquele procedimento, agradar a Deus, do que agradar ao seu senhor terreno. Por causa disso ele foi lançado na prisão. Amados, vejam o grau de comprometimento de José.
Mesmo depois de lançado na prisão, José, ele também lá se destacou na prisão. Vejam o grau de comprometimento dele. Chegando no cárcere, ele disse, a palavra de Deus fala que José se envolveu ali de tal forma que ele administrava o cárcere, que o carcereiro passou tudo para ele. Ó, José, você é responsável por tudo aqui, meu amigo. Você, vamos dizer assim, você está desenrolado aqui, ó, então assume tudo. Qualquer um ser humano, qualquer um de nós podia chegar ali, meu irmão, me jogar aqui que se lasque o mundo aí, quebre tudo, dane-se, que morra todo mundo, né? Esse seria o nosso pensamento, entendeu? José não. José se preocupava. Um certo dia o carcereiro ali chamou José, porque 2 homens estavam com o semblante caído. E José foi perguntar o que era. E eles tinham sonhado, tiveram um sonho. E José interpretou o sonho para eles. E aconteceu como José tinha interpretado. Logo em seguida eles foram libertos do cárcere, o copeiro, o padeiro. E ele falou, só quero uma coisa com o copeiro, né, com o padeiro. Quando você estiver na presença lá do rei, lembre-se de mim. O copeiro esqueceu de José. José ficou 2 anos preso, inocente. E nesses 2 anos não maldisse a Deus. Trabalhou em prol do lugar onde ele estava, independente onde ele esteve, crendo que Deus o restauraria. E todos sabem a história, o que aconteceu. Certa vez, Faraó teve um sonho. 2 anos depois desse fato, né? Nesse capítulo, no 40. 2 anos depois daí, Faraó sonha. E não havia mago, não havia encantador, não havia quem pudesse interpretar. Aí o copeiro, 2 anos depois, lembrou de José. E José foi à presença de Faraó. Interpretou o sonho de Faraó. Não só o sonho, como toda a conjuntura daquilo que iria acontecer. E diz a palavra que José foi o 2º homem do Egito. Então Deus honrou José. Assim como Deus honrou também Josué e Caleb, que os 2 somente entraram na terra prometida. Assim como Deus honrou servos e servas que ele teve fiéis durante a história. Assim como Deus também quer honrar a cada um de nós. Mas é importante que nós venhamos a perguntar para nós mesmos: qual é hoje o nosso grau de comprometimento com Deus? Reflita você mesmo nisso. Responda para você mesmo. Qual é o seu grau de comprometimento com Deus? Talvez você possa se comparar a José. Talvez você possa com você mesmo em Deus e dizer: Senhor, o meu grau de comprometimento é o mesmo de José. Será? Senhor, o meu grau de comprometimento é o mesmo que de Paulo, do apóstolo Paulo. Será? Qual é o seu grau de comprometimento para com Deus? É uma pergunta que o Senhor nos faz. Estou perguntando para vocês, mas é para mim, é para todos nós. Qual o nosso grau de comprometimento com Deus? O que temos feito? O que temos agido? Será que nós na rua, no nosso trabalho, na vizinhança,
Será que essas pessoas olham para a gente e dizem: aquele ali é comprometido com Deus? Aquele ali dá exemplo de pessoas comprometidas com o Senhor. Amados, nós temos que entender a importância na nossa caminhada até o alvo, até a consumação. Não podemos ficar inertes às coisas que têm acontecido. Jovens não podem ser fáceis de ser dobrado pelo pecado. Primeira oportunidade, vai e peca. Não é assim. Ou melhor, não deve ser assim, porque muitas vezes nós temos visto que tem sido assim, infelizmente. Pessoas com grau de comprometimento muito superficial caem rapidamente. Mas lembra que Jesus falou que aquele que caiu, cuide-se para que se levante logo. E aquele que não caiu, ore ainda, vigie para que não caia. Diante daquela oferta da mulher de Potifar, José era jovem, poderia ter passado na cabeça dele: não, vou fazer isso aqui, né? Depois Deus vai me perdoar, né? Tal. Deus é perdoador, então é mole, né? Vou fazer, depois eu peço perdão. Não, José não pensou assim. Ele pensou no seu compromisso com Deus, no seu relacionamento. Era principal relacionamento com Deus. Esse era o principal motivo. Mas, amados, muitas vezes nós somos pegos, não só pela armadilha, né? Como nós vimos aqui, mas armadilhas da vida. Muitas vezes nós somos surpreendidos com coisas que não queríamos que acontecessem em nossas vidas. Muitas vezes também o que acontece são consequências também de nossos erros. Às vezes a humanidade, até mesmo nós, servos de Deus, queremos passar um pouco a responsabilidade para Deus daquilo que tudo que acontece, ou até mesmo o diabo, né, tem culpa. Queremos fugir da nossa responsabilidade, mas sabemos que também somos corresponsáveis pelas coisas que acontecem. José é preso, injustiçado, não condenando ninguém, agindo no cárcere em bem comum a todos, não pecou, ainda ajudou a Faraó. Tudo isso, toda essa consequência, tudo é aquele assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E José buscou a justiça de Deus. Quem conhece a história, mais na frente José foi abençoado de uma tal forma, através dele todo o Egito e as nações ao redor, não só o Egito, irmãos, as nações ao redor foram também abençoadas. Pagaram um preço, sim, pagaram, mas foram abençoadas. E aquele sonho lá que José teve, que aparentava ser uma presunção, ou mesmo uma arrogância, se cumpriu. Quando seu pai e seus irmãos, depois de tudo, não o pai, né, mas os irmãos, de tudo que tinha aprontado com José, de tudo que ele tinha sofrido até ali, né? Depois de tudo isso, José os recebeu, os perdoou. Não tinha em José um coração de vingança, né? Não, mas tinha um coração perdoador, um coração justo, um coração comprometido com Deus. Irmãos, quanto mais nós estivermos comprometidos com Deus, menos comprometimento do mundo nós vamos ter. Porque o compromisso que nós um dia fizemos voluntariamente,
um pacto com o Senhor, Ele vai lhe cobrar. Quem faz o pacto e não cumpre, antes não tivesse feito. Às vezes, alguns debates na igreja, algumas coisas, a gente ouve as pessoas falarem: não, mas eu não sou obrigado a fazer. Não, não é realmente. Não é. Tudo aqui é voluntário. Tudo aqui é voluntário. Mas a partir do momento que você se comprometeu com Deus, aí, meu irmão, aí repense nesse negócio que não seja obrigado, né? Repense, porque aí tem alguma coisa errada. Você se comprometeu. E Deus não é brinquedo, né? José, quando ele estava ali de boa, vamos dizer assim, né? Como falam aí hoje, diz que ele passava nos lugares e o pessoal o adorava. José foi elevado a uma estatura como se fosse vice-governador. Só quem mandava nele era o faraó. O sonho de faraó que José interpretou foi a salvação de toda a terra adjacente naquele momento. Tudo por quê? Um compromisso de um homem só. Com Deus. O que nós, irmãos, como nós podemos ser bênção na vida das pessoas, dos amigos, dos vizinhos, até mesmo do bairro onde você mora, da cidade onde você mora? Será que o seu compromisso com Deus está tão elevado que você possa influenciar tantas pessoas? No capítulo 41, no versículo 45, diz assim, ó, com toda essa história que eu falei, tem um complemento que fala assim, ó: disse ainda o faraó a José. Depois que José interpretou os sonhos, né? Fez tudo. Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. Isso é no versículo 44. No 45 ele fala: o faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Zefenate-Paneia quer dizer: Deus vive e Deus fala. Olha o nome que Potifar deu para ele. E esse sacerdote On era uma divindade lá, importante. E na visão de Faraó, ele deu a mulher de uma divindade mais importante para casar com José, de que ele achava mais importante de todo o seu reino. Você vê onde José chegou, que terreno ele pisou. Amados, muitas das vezes a dificuldade, ou quase todas as vezes, aquele que crê, que tem fé mesmo em Deus, né? Quase toda dificuldade que aparece nas nossas vidas é para termos oportunidade de testemunhar. É para mostrar que nós temos força no Senhor para vencer as batalhas, os obstáculos. Muitas das vezes, se nós não passarmos por determinados problemas, não sabemos que somos capazes de transpô-lo. Eu que sou do meio militar, né, eu vejo muito isso. Às vezes chega lá um soldadinho, novinho, nunca fez nada na vida, né? Nunca lavou um prato, vamos dizer assim, né? Em casa. Quando chega lá, que faz coisas inimagináveis, depois de um ano, ele chega pra gente: rapaz, eu fiz coisa aqui que eu nunca imaginei fazer. Eu nem sabia que eu era capaz de fazer isso. Mas só soube porque passou por aquilo. Isso acontece, Deus faz isso conosco, muitas das vezes. Pode dizer: irmão, então Deus é ruim. Não,
não é isso. Faz parte da vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tribulações, angústia. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Anime-se, porque com Ele, com Cristo, somos mais que vencedores. Certas coisas, amados, não temos como fugir. Diz a palavra de Deus que a morte está ordenada ao homem morrer uma só vez, depois disso o juízo, ou seja, cedo ou tarde nós vamos partir. Não tem como evitar. Um mais cedo, outros mais tarde, né? Outro muito mais tarde, vamos dizer assim. Mas iremos. E temos que estar preparados para isso. Temos que estar com foco voltado para o alvo, como diz lá em Filipenses. Como diz aquele versículo que fala, né? Deixando as coisas que para trás ficaram, prossigamos para o alvo, que é Cristo Jesus. Fugir da aparência do mal. Andei na presença do Senhor. Tudo isso, orientações da palavra de Deus, para que não venhamos a perecer. Deus nos separou. Todos sabem aqui que a palavra santo, né? Quem tem um contexto bíblico, lê a Bíblia, né? Praticante da palavra, sabe que santo não é aquele que anda com a auréolazinha na cabeça, não. Santo é o significado de separado. Jesus disse: não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós e vos designeis que vai e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Então Ele nos separou. Eu tive encontro com Deus, aceitei Jesus. Não, meu irmão, Ele já sabia disso já. Ele já sabia. Antes de você aceitar, Ele sabia que você vinha. Ele dizia: eu vos escolhi. Separados, santos. Esse é o significado. O seguidor de Cristo, né? Aquele que foi separado do pecado, foi regenerado, trouxe de volta ao encontro com Deus. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se havia perdido? Nós estávamos perdidos. Ele vos chamou, Ele me chamou, Ele chamou você. Mas nós temos que firmar o nosso compromisso. Nós vimos aqui exemplo de José, e temos uma passagenzinha também em Paulo, né? No verdadeiro compromisso com Deus. Reflita nisso, meu irmão, nessa noite. Pense nisso. Não precisa responder para mim, nem para o irmão que está do lado, nem na frente, nem atrás, nada. Responda para você mesmo e a Deus. Qual é hoje? Qual é o nível de grau de comprometimento com Deus que você tem? Né? Lembre-se, a palavra de Deus fala aqui em Provérbios que enquanto a vida há esperança. Você que se acha distante de Deus ainda, você que está me ouvindo em casa, eu aqui mesmo, está distante de Deus, volte o mais rápido possível. Volte o mais rápido. Assim é o conselho do Senhor para os nossos corações nesta noite. Que o Espírito do Senhor possa falar mais alto no coração de todos vocês. Amém?